Estamos a viver uma das maiores mudanças de sempre da indústria automóvel. Um pico tecnológico que está a transformar mais do que nunca o objeto que talvez mais mudou a face da humanidade. Será precisamente esse o tema deste Autorádio, um podcast da Razão Automóvel que tem o apoio do piscapisca.pt, o portal de usados onde vocês podem encontrar o vosso próximo carro. As tecnologias que estão a revolucionar o automóvel. Hoje vamos falar de 3, sendo que este vai ser o primeiro de vários episódios deste Autorádio dedicados a esse tema. Vamos falar de megacasting, sistemas de 48 volts e química de baterias. O meu nome é Miguel Dias e hoje, aqui nesta mesa, tenho comigo o Diogo Teixeira e o Fernando Gomes. E Fernando, é precisamente por ti que eu vou começar, porque durante algumas décadas houve aqui uma certa estabilidade na indústria automóvel. Nós estávamos praticamente sempre a falar das mesmas tecnologias que acabavam por ir evoluindo. Mas agora já não tem sido bem assim. Dirias que neste momento estamos aqui perante uma revolução na indústria automóvel? Olá a todos. Exatamente, acho que estamos perante uma revolução, porque a indústria automóvel, até se fazia aquela analogia que era uma espécie de petroleiro ou um barco grande que estava quase em velocidade de cruzeiro, não é? Em velocidade de cruzeiro, gostava muito a virar de direção, a arrumar a outra direção. Só que agora nos últimos anos temos assistido a verdadeiros, ou seja, nos últimos anos temos assistido a verdadeiros saltos tecnológicos e que estão realmente a reinventar o automóvel tal como o conhecemos. E estes saltos são tanto ao nível do hardware, ou seja, a forma como também fazemos os automóveis, como ao nível do software, que será provavelmente ainda a maior revolução que o automóvel irá ter. E isto está a acontecer por vários motivos, seja por força dos regulamentos, seja por força da eletrificação do próprio automóvel e até pelo surgimento de novos fabricantes de automóveis, sobretudo os que vêm da China, que estão realmente até a assustar os construtores que nós chamamos tradicionais, ou que, pelo menos os europeus, que é aqueles que nós conhecemos melhor. Mas basicamente é isto, acho que é mesmo uma revolução que estamos a viver. Tu falaste em eletrificação e Diogo, eu pergunto uma questão muito, muito clara. Achas que foram os elétricos que acabaram de certa maneira por acelerar tudo isto? Ou achas que era inevitável isto acontecer e que iria sempre acontecer? Bem, obrigado por estar aqui também nesta mesa fantástica e por mais um tema super leve. Mas tem dado discussões animadas, porque nós somos pessoas que nos entusiasmamos com estes temas. Indústria, toda a cadeia de valor do automóvel, são coisas que nos agradam falar, até porque temos contacto com isso muito frequentemente e vamos aqui falar de algumas vezes que este ano até tivemos a oportunidade de ir a várias fábricas e falar com responsáveis de marcas onde podemos mesmo ir buscar a informação que vamos usar hoje. Eu acho que sim, eu acho que os elétricos impulsionam este tipo de inovações, principalmente porque são muito mais caros de produzir do que os outros e obrigaram os construtores a serem bastante criativos. E quando nós temos que ir buscar rentabilidade e procurar uma forma de colocar no mercado uma nova tecnologia, muitas vezes o que acaba por acontecer, e é o que se verificou, então relativamente por exemplo, ao megacasting, que é o que vamos falar de seguida, os construtores tentam optimizar processos de produção e muitas vezes nesse processo descobrem outros, ou mais eficientes. E mesmo os elétricos, no que diz respeito aos sistemas de 48 volts, naturalmente, que também vamos falar hoje, são um impulsionador. Mas no geral, os elétricos são carros mais caros de produzir do que os automóveis com motor de combustão, por razões que nós já aqui abordamos várias vezes neste podcast. Mas e isso podemos resumir a uma, que é essencialmente as baterias. Não há forma, não há volta a dar. E também vamos falar delas mais à frente. E vamos falar delas até porque, e ao contrário do que também nós próprios já falamos há muitos anos, porque a Razão Automóvel, entretanto, já é o terceiro órgão de comunicação social especializado no setor automóvel mais antigo do país, porque infelizmente muitos fecharam e nós ficamos juntamente com uma mão cheia de órgãos de comunicação social que fazem este trabalho. E nós nos últimos 10 anos já falamos muita coisa sobre bateria, já falamos que o preço ia baixar, que o preço ia subir, porque o mercado era aquilo que perspectivava, mas entretanto
com esta história dos elétricos e com, lá está, com aquilo que eu disse há pouco, que é com esta exigência, e isto também vai muito ao encontro do porquê de se encontrarem estas alternativas desde a produção até à distribuição, por exemplo, ou seja, tudo aquilo que os elétricos estão a forçar. Eu acho que mais do que os elétricos é mesmo a necessidade de acompanhar o custo da matéria-prima, que é cada vez mais elevado, não só das baterias, que as baterias são muito caras, mas tudo o resto. Entretanto, desde 2020, que o mundo já assistiu a uma pandemia, a uma guerra na Ucrânia, que não terminou ainda, e agora uma guerra no Médio Oriente, e todas as outras pressões que existem em países como em Taiwan, do qual nós somos muito dependentes do ponto de vista tecnológico. Ainda somos muito dependentes. Basta recordar a produção dos chips e dos semicondutores. Sim. Sofreu tantas disrupções. Não só os automóveis, mas tudo aquilo que as televisões, os frigoríficos, tudo todas as áreas acabaram por sofrer. Esta noção de que sim, foram os elétricos, mas nos últimos anos o que tem acontecido a nível mundial também eu acho que vai levar a muitas mudanças a nível de construção de todo tipo de produtos. Estamos aqui a falar de automóveis, porque é um podcast sobre carros, mas eu acho que eu acho que é interessantíssimo, é super desafiante, mas acho que é entusiasmante nós estarmos constantemente a superar-nos. E para as pessoas que nos estão a ouvir, aquilo que nós estamos a falar hoje aqui é mesmo isso, é mesmo de superação, porque trata-se de tecnologias que são colocadas num produto que faz centenas de milhares de quilómetros e que funciona a milhares de rotações por minuto, mesmo com motores elétricos, e que todos os dias, em teoria, chegamos à garagem e carregamos no botão e o carro liga, se estiver tudo bem. E é capaz de fazer isto todos os dias, durante muitos anos. Sim, ou seja, é interessantíssimo nós conseguimos continuar a evoluir. Que nos serve e acompanha todos os dias durante muitos anos. E por isso é que e entre muitas coisas, é que o automóvel é tão importante. Tu, de certa maneira, já acabaste por tocar aí num dos pontos que vamos falar hoje, que é o megacasting, que é porventura uma das tecnologias mais revolucionárias, podemos mesmo dizer. Mas antes de partirmos para as vantagens e as desvantagens do megacasting, Fernando, queres explicar de forma muito resumida e simples para quem nos está a ouvir ou a ver, o que é afinal isto de megacasting? Claro. Ou seja, apesar de ser uma tecnologia revolucionária, de revolucionário não tem nada, o que pode ser um pouco paradoxal, mas é assim. Porque basicamente estamos a falar de uma tecnologia tão antiga como quase o próprio automóvel, que é a injeção por moldes. Só que aqui, no caso, o megacasting, como o mega indica, estamos a falar de uma escala, até hoje, que nunca tinha sido implementada na linha de produção. E para perceber o que é que isto significa, podemos dizer que podemos reduzir brutalmente o número de peças com que é feita a carroceria de um automóvel recorrendo ao megacasting. Até agora, ou seja, o processo normal de produção de um automóvel implica a prensagem de muitas dezenas de peças, por exemplo, para construir toda a secção dianteira ou traseira de um automóvel. Ou centenas. Se juntarmos tudo, obviamente. Depois tem que ser soldadas. Tem que ser soldadas, ou parafusadas, ou coladas, que também agora, por exemplo, uma das evoluções que houve a nível tecnológico foi a substituição de pontos de solda por adesivos industriais. Ou seja, não estamos a falar do HU papel para colar papel. No fundo é fita cola preta. É quase. Ainda bem que fizeram esse esclarecimento. E o que o megacasting traz é basicamente podermos prescindir desse puzzle de pecinhas e fazer uma peça única para montar toda uma secção de um carro. Quem introduziu isto foi efetivamente a Tesla, introduziu com o Model Y, se não estou em erro. Eu até posso dar aqui alguns exemplos para perceber qual é a diferença do antes e do depois do megacasting. Tens números relativos ao Model Y? Tenho números relativos ao Model Y, que é o carro mais conhecido, ou seja, os Tesla Model Y que estamos aqui a comprar em Portugal e são produzidos ali na Alemanha, já recorrem a esta tecnologia, e basicamente a Tesla o que conseguiu fazer foi terminar ali com um puzzle de centenas de peças e criar uma peça única para a secção dianteira, uma peça única para a secção traseira, que depois são unidas pela bateria, basicamente. Ou seja, em vez de termos
No caso do Tesla Model Y, isto implicou reduzir a 2 peças o que antes fazia em 171 peças. Que é, estamos a ver aqui uma simplificação brutal de todo o processo. Permitiu eliminar também 1600 pontos de solda, e isso implica também eliminar aqueles robôs, que é a imagem clássica que nós temos na linha de produção, que é os robôs a soldar as peças, e graças ao Mega Casting a Tesla eliminou 300 robôs da sua linha de montagem. Como estamos a ver, ou seja, não só nos ocupou imensa área na linha de produção, como também é custo que fica, que é retirado do veículo. E todo o processo acaba por ser otimizado. Claro, sim. Qual é a vantagem aqui? O tempo de produção de um veículo reduz-se brutalmente. A Tesla agora consegue produzir um Model Y em 10 horas, que segundo os dados que eu tenho, é um valor 30% inferior ao da maioria dos outros elétricos que existem no mercado. E para continuar com o exemplo do Fernando sobre o Mega Casting, pegando aqui no tempo, que é o fundamental. Nós estivemos na fábrica de Torslanda da Volvo, onde está a ser implementada a primeira unidade de Mega Casting da Volvo na Europa. Fomos os primeiros, juntamente com mais alguns jornalistas convidados de todo o mundo, a ver as máquinas em testes. No próximo ano, a Volvo vai começar a produzir na Europa o seu primeiro modelo com recurso à tecnologia de Mega Casting. Dizem os rumores que será o EX60. Não é um nome oficial sequer, mas poderá ser. O sucessor do XC60. O sucessor do XC60. E recordo quem nos está a ouvir que a Volvo tem a ambição de se tornar 100% elétrica em 2030. Sim. E que até lá vai substituir todos os seus modelos por modelos 100% elétricos, mas esse é o plano da marca sueca. E para o fazer, o Mega Casting é fundamental, por aquilo que o Fernando falou, que tem a ver com a redução de custos. Os 100% elétricos continuam a ter um handicap gigante do ponto de vista de produção e de custo, que são as baterias, não só ao nível da dificuldade que é de controlar toda a cadeia de fornecimento, porque as marcas estão altamente dependentes de algo que não está no seu controle, principalmente terras raras, muitas vezes estão em países onde as relações não são as melhores. Aqui a Volvo tem uma vantagem, falando do caso da Volvo, que eles têm, como a Geely está no capital da marca, e é uma empresa chinesa, e a China é o país do mundo que tem mais terras raras, digamos que tem aqui alguma facilidade acrescida, mas ainda assim é bastante complicado do ponto de vista de transporte, porque é um bem muito pesado, que continua a ser enviado da China para a Europa, porque a Volvo ainda não tem fábricas de baterias na Europa, vai ter, e vai ser muito perto da fábrica de Torslanda que fomos visitar. E porque é que há esta concentração de produção, não só de baterias, mas agora também da questão do Mega Casting, onde basicamente nas fábricas chega lá a matéria-prima pronta a ser produzida e sai a peça final, que é algo que, como o Fernando explicou, não acontece. Apenas e só por uma questão de tempo. Tempo é dinheiro e, naturalmente, no final, custo. E para dar um exemplo muito concreto, na fábrica de Mega Casting da Volvo vai ser feita uma parte traseira da carroceria, ou seja, do chassi do Volvo EX60. Pelo menos é uma das peças que vai ser feita, a secção traseira. Depois poderão ser feitas outras peças, mas ainda não há informação sobre isso. E vão ser 3 máquinas que são gigantes. Eu já vi 2 delas e de facto é impressionante o tamanho de uma máquina de Mega Casting. Estamos a falar de uma máquina que tem mais de 20 metros de altura. É uma coisa completamente... Um prédio. É ou seja, há aqui um investimento inicial muito elevado por parte das marcas, mas depois poderá compensar pela questão de volume. E para terem noção da diferença, essa peça que é produzida agora em Mega Casting, se não fosse produzida em Mega Casting, como é atualmente, vou dar um exemplo, e já vou-vos explicar porque é que temos esta miniatura aqui. É um Volvo, mas há aqui várias razões. Esta parte inferior traseira da carroceria desta V90, que é produzida por um método de produção tradicional, não de Mega Casting, pode demorar todo o processo desde a recolha dos materiais, das várias partes dessa peça, que não são feitas todas no mesmo sítio, e depois até chegar à fábrica a peça final, 3 semanas, 4 semanas, 1 mês ou 2 meses,
entre transporte por barco, por ferrovia, por avião, etc. Um custo brutal, com uma pegada também gigantesca do ponto de vista ecológico, porque aquela peça viajou, provavelmente veio do outro lado do mundo para chegar à fábrica. O que acontece com o megacasting é que a única coisa que tem que chegar à fábrica é, neste caso, o alumínio, que esta peça do EX40 é feita em alumínio, que é do EX60, perdão, que é fundido a altas temperaturas, é injetado num molde e sai uma peça da máquina a cada 120 segundos. Ou seja, nós com esta tecnologia, nós, seres humanos, conseguimos encurtar um processo que demoraria semanas e passá-lo para uma peça a cada 120 segundos. E isto é brutal. Isto tem um impacto no custo de produção de um automóvel gigantesco. E o mais difícil neste momento até, e é isso que está a demorar mais, porque o projeto, no caso do megacasting da Volvo, eu estou mais por dentro disso do que propriamente da Tesla, porque nunca fui à fábrica da Tesla e não contactei com as pessoas que estiveram envolvidas no processo, ao contrário da Volvo, em que conheço até inclusivamente o responsável da fábrica que implementou o processo de megacasting, porque tivemos uma conversa com ele, fez uma entrevista que vai sair entretanto no nosso website, e aquilo que eles nos dizem é que nesta fase é a fase de testes, que é o mais difícil, para garantir que há o menor desperdício possível, e acho que o Fernando a seguir vai poder falar sobre isso, o menor desperdício possível, ou seja, que não há erros na concepção daquela peça, que o molde sai perfeito, ou seja, que é sempre igual, e que está acertado de forma a ser sempre igual, para diminuir também os custos com aquilo que é desperdiçado durante a produção. Mas é brutal ver uma zona com máquinas que não fazem um barulho para além, que são extremamente rápidas, ao contrário do que o Fernando disse, ver uma linha cheia de robôs a soldar. Não, já está, aquilo está entregue, feito, saiu, como se fosse quase a montar legos. No fundo, aquilo que acontece é, montas a parte de trás do carro, a parte da frente, unidas pela bateria, e está feito. Isto é incrível. E naturalmente que, mais uma vez, sim, impulsionado pelos 100% elétricos, nem buscando a tua primeira questão. Mas nós até aqui falámos da Volvo e da Tesla, mas há outras marcas a pegar nesta tecnologia. E talvez a mais importante seja a Toyota. Repare, a Toyota implementou um sistema de produção que é ainda hoje a referência por toda a indústria automóvel, isto nos anos 80, se não estou em erro. Até há um livro sobre isso, muito até ajudaram uma determinada marca a desenvolver as suas fábricas, o seu processo de produção de fábrica, que tinha algumas dificuldades. Há uma história muito famosa sobre isso. Sim, estamos a falar da Porsche. Da Porsche. A Toyota. Ok, estava a pensar noutra coisa. Não, se calhar ajudaram outras. Sim, não, mas a questão é que o sistema acabou, ou seja, o sistema da Toyota acabou por se tornar uma referência para toda a indústria. Muitos representantes de todas as marcas foram a viver as fábricas da Toyota a ver como é que aquilo funcionava. Exatamente. Ou seja, tornou-se o sistema padrão da indústria automóvel para produzir automóveis. No entanto, a própria Toyota, e há aquela história que a gente leu nas notícias há uns tempos, quando desmontou um Model Y, disse isto é uma obra de arte, porque viu que ali estava o próximo passo com esta tecnologia do gigacasting. E a própria... do megacasting. Gigacasting para a Tesla, megacasting para a indústria. No fundo estamos a falar do mesmo. Sim, só que o Elon Musk tem que dar sempre um nome especial às coisas. Em vez de chamar megacasting, que é um termo que toda a gente diz, tem que ser giga. É maior. Exatamente. Que é maior do que todos. A minha máquina de megacasting é maior que a tua. Exato. Mas pronto, no caso da Toyota, eles a partir de 2026, isto vem primeiro com o Alex, o primeiro carro a ser produzido por este sistema será... Desculpa interromper-te, mas nós temos no nosso canal do YouTube um vídeo no Fórum Kenshiki onde já estivemos ao lado do protótipo da Lexus, que estará na origem deste modelo de produção, que vai chegar em 2026, como tu estavas a dizer. Exatamente, mas será o primeiro de muitos. Exatamente. E basicamente o esquema de concepção dos carros será semelhante ao que vimos, aquilo que já dissemos do Model Y. Uma secção dianteira única, uma secção traseira única e depois uma bateria a unir. A bateria também passa a ter um papel estrutural no automóvel,
e vai unir as duas partes. Como tem vindo a acontecer, aliás, é uma das vantagens, tens ali uma peça gigante que pesa 600 kg, Sim, ao menos sim. que sirva para uma coisa, para além de, Exato. não, ok, já serve para dar energia ao carro, mas epá, já agora fazia um trabalho estrutural que também não é mau. E isto tem- Mas também traz outros contras, não é, Fernando? Mas antes disso, ainda há uma vantagem. Qual é um dos grandes problemas dos elétricos? É o peso dos carros. Graças a esta tecnologia, e estamos a usar alumínio, também ajuda. Mas pronto. Sim. Pelo menos analistas que fizeram as contas e dizem que a Tesla poderá estar a ganhar 100 kg de peso, ou aliás a perder 100 kg de peso, graças ao uso desta tecnologia megacasting, comparando com tecnologias convencionais. Isto é muito importante para os elétricos, que são carros absurdamente pesados, e não há forma para já de reduzir a sua massa, muito por culpa da bateria, obviamente. Mas pronto. Mas já pode haver... Já agora, há bocado, acabei por não explicar e queria fazer esta explicação. Todos vocês têm em casa, certamente, quem está a ver isto, quem não tem, conhece alguém que tem, uma miniatura. Esta miniatura é feita através de injeção injeção de de metal. molde. Sim, molde de No injeção. fundo, isto é um molde injetado, naturalmente que aqui é integral. Toda vamos chamar, a carroçaria desta miniatura é feita com um molde. Exatamente. Não é isso que se trata, pelo menos neste tipo de megacasting. É um megacasting, vamos chamar de partes da carroçaria, em que, como nós explicamos há pouco, a parte dianteira, a parte traseira e depois uma bateria, no caso 100% elétricos, que estes carros para já não esse Lexus é 100% elétrico, não é? Portanto, não há nenhum carro como todo de combustão interna onde esteja previsto adotar-se esta tecnologia. O que acontece é que basicamente estas peças são feitas como as miniaturas dos carros, são feitas num molde. E Elon Musk tentou, ou pelo menos tinha um projeto que entretanto colocou na gaveta, de mega casting integral do automóvel. Deixa-me só da secção inferior. Da secção inferior do automóvel, ou seja, o chão todo do carro. Ou seja, não só a secção dianteira, traseira e central. Desculpa, eu quando digo mega casting integral estamos sempre a falar de chassi. Sim, exato. Só para ficar aqui, a falar de painéis, nem de portas, nem só nada. Só para as pessoas não ficarem a achar que vais fazer um carro com uma peça que ia só. nascer um carro a partir de uma única peça. Não é, exatamente. Mas pronto, mas vamos chegar lá. Eu estava aqui a pensar um bocadinho, eu também estava um bocadinho a pensar sozinho, estava a falar um bocado para mim. Mas pronto, basicamente o que nós queremos dizer com isto é a grande vantagem disto. E agora já parti aqui, mas isto é um Volvo, portanto ninguém morreu. Para quem não está a ver, a miniatura caiu, mas caiu e está impecável, inteira, porque este carro tem 5 estrelas em NCAP e é um Volvo, é extremamente seguro. Até eu vou deixar aqui. Pedro, não sei se o Volvo está na imagem ou não, mas pode ficar a acompanhar-nos, não está? Mas pode ficar a acompanhar-nos. Estou aqui a ter informações da nossa Regi, que está neste momento em plano. Está bem estacionado. Eu vou deixá-lo aqui ficar, porque acho que merece. Fica giro uma bonito. miniatura em cima da mesa. Ainda por cima é uma carrinha que eu acho que é extremamente elegante. As pessoas que nos estão a ouvir estão a achar este momento muito estranho, tem mas de depois passem no YouTube e tudo vai fazer sentido. Exatamente. Sim. Ou pelo menos quase tudo. Sim. Mas isto é o normal do autorrádio. Nós às vezes dizemos coisas que não fazem muito sentido. Mas é interessante ver como marcas, vamos chamar as marcas legacy, que é as marcas que não são marcas novas, não é? A Volvo, principalmente a Toyota, como o Fernando diz, é um colosso industrial, a adotarem tecnologias de produção novas, quando nós achávamos que a esse ponto estava tudo mais ou menos estabilizado. Mas alguém no século XXI, já em 2020, descobriu, ou pelo menos adotou uma nova técnica de produção que os outros construtores olharam e disseram, é pá, sim senhor. E isso também diz muito daquele que é o papel disruptivo da Tesla na indústria automóvel. Nós, naturalmente, que os mais aficionados de automóveis, aqueles que gostam de carros, muitos deles abominam a Tesla. Não só abominam a Tesla porque não acham que os Tesla sejam carros interessantes. Eu não vou dar opinião sobre isso, e porque Elon Musk é uma figura altamente controversa por tudo aquilo que diz e que faz, mas naquilo que faz
há coisas que faz bem. E neste caso, se não fizesse bem, não era a própria Toyota a dizer, olha, vamos usar isso também. E ao que parece neste podcast, das 3 coisas que nós escolhemos, 2 são. 2 Tem o dedo da Tesla. Tem o dedo da Tesla, aliás. Uma delas, até a patente foi cedida. Mas antes disso, Diogo, Antes de chegarmos ao sistema de 48 volts. temos que. Porque assim, nem tudo são vantagens. Isso era outra coisa, que é os no prós e Mega contras. Casting. É os prós e contras. Exatamente. Isto é tudo muito bonito, mas. Exatamente, e não é à toa que nós já tivemos aqui algumas empresas a afirmar publicamente que não estavam interessadas em perseguir este tipo de solução. Tivemos, por exemplo, a BMW em 2021 que disse que não ao Mega Casting, basicamente, e mais recentemente tivemos também a Magna a afirmar que não era algo que iria perseguir. Exatamente. Convém aqui fazer um parênteses, Fernando. A Magna produz modelos como, por exemplo, para as pessoas perceberem o que é a Magna. A Magna é uma fornecedora, não é uma. Fabrica automóveis para outras marcas. Sim, certo. Por exemplo, o Classe G da Mercedes é feito pela Magna, por exemplo. Que é uma coisa, curiosamente, é uma coisa que poucas pessoas sabem. O Classe G não é produzido pela Mercedes, e a Jaguar é também produzido tinha pela modelos Magna. a serem feitos pela Magna. O F-Type, acho. O F-Type, sim. E o I-Pace também não. O I-Pace é o I-Pace. O I-Pace. O F-Type acho que também. Já não me O recordo. I-Pace é garantidamente. O I-Pace é garantidamente. O I-Pace Sim, é produzido pela Magna. Exatamente. O Classe E o Classe G G também. é produzido pela Magna. E há muitas pessoas que não sabem isto. Portanto, estamos a falar. Agora pensem, estamos a falar do Jeep 4x4 luxo, provavelmente o melhor do mundo, a nível de tudo, de luxo, de capacidade de terreno, de qualidade, etc. Agora até vim há pouco tempo de experimentar o elétrico. Nos dá um vídeo sobre isso, podem ver. Já temos esse vídeo. Não há data de gravação deste podcast, mas quando este podcast sair, esse vídeo já está online. Exatamente. E estamos a falar desta empresa, a Magna, dizer que não está a fazer uma grande, não está muito interessada nesta tecnologia. Sabe que existe, mas não vai pegar. Eu acho isso estranho. Temos que ver uma coisa, uma solução não significa que seja a melhor solução para tudo, para todos os casos. Nós aqui já falamos muitas vezes sobre essa frase. Já. Até porque, mais uma vez, há desvantagens óbvias. Podem existir desvantagens óbvias relativamente a isto. Sim, uma delas tem... Fernando, o que é que acontece a um carro feito a partir de Mega Casting, em que o seu chassi tem apenas a secção dianteira, a secção traseira e a secção do meio? Exato. O que é que lhe acontece num caso de um acidente mais grave? Imagino que o acidente é grave o suficiente ao ponto de afetar a estrutura do carro. Ou seja, tens que substituir aquela peça toda por inteiro. E como devem imaginar, não é barato. Não deve ser nada barato um pedaço enorme de alumínio. Claro. Ou seja, substituir um pedaço enorme de alumínio. Mas de qualquer forma há outros métodos de produção e até outros também. Tu tiveste em apresentações, tu tiveste com um pequeno construtor norte-americano chamado Zinger, que fala em impressão 3D, que isso pode ser o próximo passo pós Mega Casting, mas pronto, isso é outro assunto completamente. Que está a produzir a parte traseira do chassi do novo Vantage. É a Zinger que o está a produzir. Mas não é impressão 3D, não. Sim, em alumínio. Bem, mas pronto. Mas são eles que estão a produzir. E é com esta revelação bombástica. Mas pronto, o que eu digo é que o que eu quero dizer é que há muitos métodos de produção e pode haver métodos de produção que se adaptem melhor ou pior ao tipo de carro que estamos a falar, ao número de volumes, né? Este Mega Casting acho que vai ser uma excelente opção para carros de grande volume. Por exemplo, o Tesla Model Y foi o carro mais vendido do planeta. 1 milhão de Model Y. Ou seja, é uma boa técnica de construção para este carro. Pode não ser para... Pode não servir para todos. Para todos, ou seja, se falares, por exemplo, numa Ferrari que faz, sei lá, 5 mil carros por ano de um modelo só, se calhar não vão investir numa máquina que ocupa 3 andares de altura para fazer o seu carro. Não. Por isso é que a BMW não está interessada. A BMW sonhava vender tantos carros como a Toyota. Ou ter algum modelo que vendesse sequer mais de 1 milhão de unidades. Mas é o que eu digo. Por isso não faz, é o que o Fernando está a dizer, não faz sentido, se calhar nesta fase, a não ser que amanhã, mas isto lá está, estamos no mundo da futurologia. Da mesma forma que em tudo que são processos produtivos, os primeiros a adotar as tecnologias têm que levar com a grande maioria do custo da implementação desta tecnologia, neste caso o Mega Casting.
pode ser que no futuro estas máquinas de mega casting se tornem mais baratas e que seja mais, e que haja também mais, e que exista também mais facilidade em manipular, em implementar, em encurtar também o processo de formação, que é grande. A Volvo está a fazer isso, e há equipas que estão a ser formadas neste momento. Eu creio que é mais de um ano só para a configuração das máquinas, porque as máquinas já estão a funcionar, já estão a fazer moldes, já estão a fazer peças nos moldes, mas ainda não estão a fazer as peças com aquilo que a Volvo acredita ser a qualidade final do produto que querem colocar no carro, que vai demorar ainda algum tempo. Portanto, há aqui um processo ainda grande. Portanto, isto também é uma questão de custo, como o Fernando estava a referir. Mas, sinceramente, eu acho interessante tu, em carros de volume, poderes continuar a baixar os custos à volta do carro. Já tens a bateria, e neste caso já estamos... Literalmente, os carros produzidos em mega casting elétricos é uma bateria com um carro à volta, porque ela é estrutural e ela passa a ser quase a espinha dorsal do automóvel. E até em termos de peso está ali grande a percentagem do carro. Completamente. A maioria da percentagem do carro está na bateria. E do custo. E do custo. Sim. Portanto, tudo o resto à volta tem que baixar. Sinceramente, esta questão do mega casting para mim nem é uma coisa que eu gosto de falar sobre isto. Acho que isso é interessante do ponto de vista industrial. Foi giro. Fomos à fábrica da Volvo, vimos aquele aparato todo. Preocupa-me mais nos 100% elétricos os compromissos que são feitos e que podem afetar a experiência de quem tem um carro elétrico. E isso é que se torna complicado depois, na minha opinião, e que realmente que afeta o consumidor. O conforto, porque os bancos não podem ser tão bons, porque o carro é caro, porque o sistema de infotainment não pode ser tão elaborado, porque depois o dinheiro foi todo para a bateria. Portanto, de qualquer forma, não querendo aqui desviar o assunto, mas pronto, isso eventualmente dá outro autorrádio. Os carros, não, isto porquê? Porque no início tu começaste, os carros elétricos impulsionaram toda esta evolução, sim. Mas também, eu acho que também estão-nos a habituar a muitas concessões em alguns modelos. Sim, mas acho que isso é... Não sei se se adequa para já a este tópico, mas porque aqui a questão é mesmo, ou seja, estas tecnologias estão a entrar, estamos a inovar para já conseguir... Mas já estou a divagar. Sim, mas Diogo, eu registrei e num próximo autorrádio podemos discutir isso. Acho que é importante que os carros elétricos trouxeram-nos estas tecnologias todas. E agora vamos pensar o que é que os carros elétricos nos estão a tirar nos automóveis. E será que estão a tirar alguma coisa? Porque podemos chegar à conclusão que não estão. Sim. Mas gostava de ter essa discussão. Perfeito. Um dia. E vamos tê-la. Mas para já vamos falar de outra coisa. Sim, claro que sim. Peço desculpa esta parte. Mas se alguém está a ouvir isto até ao fim e quer ouvir falar deste tema, deixa um comentário. Excelente sugestão. Pronto. E como eu estava a dizer, vamos falar de mais uma tecnologia que também nos foi trazida por um carro elétrico. Antes disso, devo dizer-vos mais uma vez que este podcast conta com o apoio do piscapisca.pt, o portal de usados onde vocês podem encontrar muitos usados certificados para que saibam rigorosamente aquilo que estão a comprar e podem encontrar lá inclusive carros que foram construídos com recurso à tecnologia de mega casting. Agora, vamos falar do sistema de 48 volts. Fernando, eu diria que todos os carros que nós vemos a circular na rua atualmente, até porque a Tesla Cybertruck não é comercializada em Portugal, contam com sistemas de 12 volts e isto já é assim há várias décadas, mas agora a Tesla pegou nesta tecnologia e fez com que a Cybertruck fosse o primeiro modelo de produção no mundo a contar com esta tecnologia de 48 volts. E acredita tanto nisto que resolveu partilhar inclusive um guia com todas as patentes que registou para conceber este sistema, com todos os seus rivais. O que é afinal isto de sistema de 48 volts? Isto tem alguma coisa a ver com aquilo que nós já vemos nos mild hybrid, por exemplo, ou estamos aqui a falar de coisas completamente diferentes?
Estamos a falar de coisas completamente diferentes. Como todos sabemos, os nossos carros têm um sistema elétrico para ligar os faróis, as janelas, os vidros Portanto, elétricos. a tradicional bateria, A bateria de 12 volts, 12 volts. que temos que trocar sempre aí de 3 em 3 anos, porque elas não duram muito mais do que isso, porque são baterias com uma tecnologia ainda mais arcaica. Não interessa. Mas pronto, temos a tecnologia de 12 volts que já existe para aí desde os anos 50 e que rapidamente tornou-se o padrão para toda a indústria automóvel. Só que com a evolução do automóvel, sobretudo no final do século passado e no início deste século, com a introdução de mais sistemas eletrónicos, até com a introdução de sistemas de infoentretenimento a bordo, que consomem energia, também com a evolução dos sistemas de segurança ativa, e agora temos sistemas de condução semi-autónoma dentro dos veículos. Ou seja, os requisitos de energia de um automóvel são cada vez maiores. E os sistemas de 12 volts estavam a ficar curtos para tantas necessidades. E já se calhar vai há 20 anos que já se falava desta passagem dos 12 volts para uma arquitetura elétrica base de 48 volts. Como tu disseste, não convém se calhar confundir com os mild hybrid, que é aquilo que nós mais ouvimos falar dos 48 volts, porque qualquer carro mild hybrid continua a ter um sistema de 12 volts e continua a ter uma bateria de 12 volts, apesar de ter um sistema elétrico paralelo de 48 volts. Isto pode ser um pouco confuso, está aqui a e aqui se calhar abrimos um parênteses para explicar a quem nos está a ouvir ou a ver que mesmo os automóveis 100% elétricos dependem de uma bateria de 12 volts. Completamente, aliás. E sem ela nada feito. A avaria mais comum nos carros elétricos é o falhar da bateria de 12 volts. Apesar de podem ter uma bateria do carro, ou seja, a bateria que movimenta o carro de 100 kWh completamente carregada e o carro nem sequer ligar porque a bateria de 12 volts falhou. E é a avaria mais comum entre os elétricos. Isso é até um pouco irónico. Exatamente, é um pouco irónico. Aqui uma bateria gigantesca, completamente carregada. E não podes fazer nada com ela. Não consigo arrancar. Exatamente. Agora, por isso esta passagem para os 48 volts também acaba por ganhar aqui uma importância adicional no caso dos elétricos. Porque a partir desse momento já podemos usar a energia que está nessa bateria, na bateria principal, na bateria grande, para as funções principais do carro, como ligar e desligar. E é isso que já acontece com a Tesla Cybertruck, que nós, sim, a Tesla Cybertruck, que nós fomos por estes dias conhecer ao vivo no Porto, e convido-vos desde já a ver esse vídeo que está no nosso canal do YouTube. Portanto, a Cybertruck já não tem bateria de 12 volts. Não tem bateria de 12 volts, ou seja, continua a ter duas baterias, ou seja, a bateria para locomover o veículo tem 100 e tal kWh e tem uma bateria agora de 48 volts para as funções principais do veículo. Pronto, isto é um sistema, ou seja, isto é uma evolução muito importante por aquilo tudo que eu já disse, e permite também aos construtores de automóveis ganhar, também poupar custos, por incrível que pareça, apesar de ser um sistema mais sofisticado, porque como o sistema tem uma tensão elétrica superior, permite usar, por exemplo, cabos mais finos. Podes reduzir a cabelagem significativamente. Portanto, estamos a falar de uma redução de peso no final do dia. Estamos a falar de uma redução de peso do próprio veículo, redução de custo, porque não tens que pôr tanto cobre no veículo, por exemplo. Como os cabos são mais finos, vais requerer menos cabos, cobre para fazer essas cabelagens. E pronto, e agora esta opção do Elon Musk dar o ouro ao bandido, ou seja, distribuir por toda a indústria. Achas, já agora, ainda bem que tocas nisso, achas que há aqui alguma intenção meio que camuflada, claro, para Musk ter feito isso? Claro, ou seja, não é o seu altruísmo que está aqui. Não, como assim, Fernando? Não é o altruísmo. Ou seja, o problema, porque é que ainda até, como já disse, isto é algo que já anda a discutir para aí há 20 anos. Porque é que nunca mudou? Porque toda a cadeia que está montada de cadeia de fornecedores, ou seja, toda a rede de fornecedores, todos os componentes que eles desenvolvem é para funcionar com os 12 volts, porque é o que está instituído. Agora, agora tens que pedir a esses fornecedores para criar novos componentes. Tudo tem que mudar, no fundo. Basicamente tem que mudar tudo. E, então, como eu digo, a indústria automóvel para mudar não é uma coisa propriamente, não é uma indústria propriamente ágil quando chega à altura de
dar o passo seguinte. E por isso temos andado a esperar este tempo todo, ou seja, temos andado neste compasso de espera até alguém dar o primeiro passo. E pronto, mais uma vez, foi a Tesla que deu esse primeiro passo. Mas, Diogo, no futuro, com a quantidade de sistemas que os carros começam a ter, vai acabar, diria eu, por ser inevitável em alguns modelos virem todos a contar com este tipo de tecnologia, porque as exigências energéticas dos carros modernos não param de crescer. É assim, isto é um tema extremamente técnico para ser analisado de uma forma aqui temos que convidar um eletricista para explicar, mas resumindo, tentar com o pouco conhecimento que tenho, fazer aqui e tentar elaborar aqui uma opinião. Nos anos 50 a indústria automóvel passou dos 6 para os 12 volts. As evoluções que tivemos foi 6, 12, 48. Rápida. Yeah. Depois, ali alguns nos anos 2000, os construtores começaram a falar da necessidade de aumentar a potência do sistema, porque muitos componentes já começaram a precisar de muito mais energia. Recordo que, entretanto, os carros passaram a ter OBD, depois passaram a ter sistemas mais complexos, sistemas de infotainment, ar-condicionados de trizonas, suspensões adaptativas também, suspensões adaptativas, pneumáticas, enfim, barras estabilizadoras ativas. Portanto, o automóvel evoluiu imenso nos últimos anos. Passou a ser literalmente um compêndio tecnológico sobre rodas. E já era algo que já se vinha a pedir há bastante tempo. Relativamente aos 100% elétricos, assim, eu não sei, vamos ver. Os 48 volts, de facto, é interessante. É possível ter cabos mais finos, mas também se os cabos são mais finos também permitem levar mais potência. Assim, podemos começar aqui a falar da lei de Ohm e daquela... Exatamente. Pronto, mas não entrando... A maior tensão permite que a mesma potência seja transportada de comandos de corrente, logo os cabos podem ser mais finos, logo há menos peso. Pronto, há toda aqui uma... Mas eu não sei até... Eu entendo o facto do Elon Musk querer ele aproveitou a Cybertruck para fazer isso, podia tê-lo feito noutro carro qualquer, provavelmente aproveitou para fazer na Cybertruck porque como é um produto que permite mais margem para este tipo de investimento do que propriamente um Model Y, onde ele teria de... Acredito também não seja barato nesta fase garantir todos os componentes para receber este tipo de energia e depois este tipo de potência, até porque nós já estamos aqui num tema que também se fala, que há muitos componentes, ao usarmos 48 volts já estamos a entrar num tipo de necessidades do ponto de vista de segurança dos componentes face a componentes que utilizam uma voltagem menor. Nós estamos para lá do limite, mas já começa a repensar também outro tipo de abordagem industrial quando se está a validar a utilização de determinados produtos e testes de segurança e de tudo aquilo que se coloca, como é que numa arquitetura elétrica de um carro, cada peça, cada bocado de Lego que se lá coloca, que vai contribuir para o resultado final. Porque para poder colocar o carro num stand à venda, há todo um processo de validação até lá chegar, não só por parte dos construtores, mas por parte de empresas que fazem auditorias, por parte de enfim, de entidades que validam se é possível utilizar determinado tipo de tecnologia ou não. E se nós, a minha opinião, se nós agora, depois de todos estes anos, ainda formos passar para 48 volts, os carros, se me disseres daqui a 10 anos, se calhar vamos conseguir dar este salto e a Cybertruck foi o primeiro carro e não sei. O Fernando diz que isto é mais barato, mas sinceramente eu acho que isso vamos para outro patamar. Mas é a questão, vamos começar a usar coisas ainda mais complexas. Ou seja, pode haver, ou seja, eu estou a perceber onde é que estás a chegar. E que os custos dos carros podem continuar a aumentar também por causa deste podem continuar a subir porque isto é como a atualização de computador, por exemplo. Permite muito mais coisas, não é? Exatamente. É como claro, a atualização não temos obrigatoriamente que as usar. Imagina, em todos os carros. Sorte, diz-me uma coisa, tu quando tinhas um PC, não havia os portáteis que duram imenso tempo e por acaso é uma coisa porreira, que agora compramos um portátil e serve para tudo e não sei o quê. Mas eu lembro de nós
sermos mais miúdos e tínhamos que jogar, ou tínhamos que trabalhar com texto. Portanto, para trabalhar com texto qualquer coisa serve, mas para jogar tu compravas uma torre, começavas a quitar a torre de computador, começavas a dizer placas, não sei o quê, memórias refrigeradas, Frames por segundo. e depois dizias assim, e agora quero mais. Claro, queres mais, agora queres meter um jogo com os gráficos brutais, agora queres ver até queres fazer overclock, queres fazer não sei o quê. Eu acho que nos carros é a mesma coisa. Nós vamos abrir aqui uma caixa de Pandora, que é o Elon Musk, e diz assim, agora temos 48 volts nos carros. E arranjei aqui, olha, patenteei, está aqui, como é que isto se faz, liberta o conhecimento, foi o que ele fez, e bem. E as marcas vão começar a meter e vão dizer, agora vamos ter isto também, agora vamos ter isto. E depois vem um regulador e diz assim, mas e para termos isto aqui, isto tem que passar por mais um teste de validação, de segurança, não sei o quê. Sim, não há problema, vamos fazer isso também. Mas... e aquela história do preço dos carros ser cada vez mais elevado, eu acho. Mas é assim, repara, nós agora já temos sistemas, por exemplo, mild hybrid, que recorrem a arquiteturas de 48 volts, mas isso implica ter dois sistemas elétricos a correr no carro, a 12 e 48. A 12 e 48. Certo. E o que estás a dizer aqui é que nós estamos aqui a falar é do e aqui pode chegar ao ponto de só ter um sistema. Mas a Cybertruck pode funcionar a 12 volts. Mas agora, se calhar, deixávamos. Sim, só concluir, repetir aqui a depois mensagem falar inicial da química das baterias, ok? Ou seja, o que nós estamos a falar não é dos sistemas mild hybrid, ou seja, não são sistemas híbridos, como agora há tantos carros no mercado com sistemas mild hybrid de 48 volts, é mesmo ter a arquitetura elétrica do carro, a principal arquitetura elétrica do carro, passar dos 12 volts, que tem sido a norma, ou o padrão da indústria desde os anos 50, para um novo 48 volts. Agora, apesar de, só para fazer um pouco de futurologia, apesar do Elon Musk ter dado lá os documentos todos necessários para se fazer esta transição, não significa que vai ser já amanhã que isto vai mudar. Vamos ver agora como é que os construtores de automóveis vão, ou os outros fabricantes vão introduzir, porque isto implica claramente uma grande mudança em toda a cadeia de valor, como tu há bocado falaste. Vamos falar da última tecnologia que trouxemos para hoje, que são as baterias, que porventura é aquilo onde a maioria das marcas mais dinheiro está a investir, até porque muitas delas optaram mesmo por avançar para a construção de fábricas de produção de baterias, para obviamente terem outro tipo de controle sobre o processo. Neste momento, nós acho que podemos dizer que temos essencialmente baterias NMC e níquel, manganês e cobalto, e baterias LFP, fosfato de ferro, lítio. Mas há muito que nós ouvimos falar e falamos sobre outro tipo de tecnologias, nomeadamente as baterias de estado sólido. Há uns anos que nós andamos a ouvir falar de baterias de estado sólido. Entretanto, também se começou a falar de baterias semissólidas. E mais recentemente também se começou a falar de baterias de íons de sódio, que têm uma enorme vantagem, que é o facto de dispensarem por completo o uso de lítio. Fernando, começando novamente por ti, achas que tecnologias como, por exemplo, as baterias de estado sólido, semissólido, de íons de sódio, têm efetivamente aqui espaço para vingar num futuro próximo? No caso das baterias, eu digo, nunca digas nunca. É o que eu posso dizer. Tudo isto está... porque estamos... a revolução elétrica ainda está a acontecer, ou seja... Mas deixa-me só, sim. Por isso mesmo, deixa-me só fazer mais uma questão. Duas questões numa. Ui... Duas questões numa engasgou-se, que era tantas questões são difíceis. Desculpa, leva um bocado de água, Miguel. Agora temos aqui um momento zen. Não. Desculpem, estou de volta. Ainda está aqui a picar um pouco, mas eu vou tentar continuar. Precisamente por isto estar a mudar tão rápido, acham que é prudente as marcas estarem a investir tanto dinheiro na construção de fábricas que dentro de alguns anos podem, no limite, estar obsoletas? É um risco. É que por outro lado também, eu sei que não dá propriamente para ficar sentado à espera de perceber qual é que é a melhor solução. Exatamente. Portanto, eu sei que é inevitável fazer estes avanços. Então, tens de fazer alguma coisa, ou seja... Mas é que ao dia de hoje ninguém consegue dizer com segurança, daqui a 7, 8, 10 anos, é esta tecnologia de baterias que vai imperar. Portanto, é por este caminho que nós vamos seguir. Sim, não deixa de ser um risco. Imagina que alguém inventa uma bateria, um novo tipo de bateria
consegue ser mais barata, consegue ter maior densidade energética, ou seja, as contas batem certo, ao contrário das baterias. E mais leve. E mais leve. E alguém introduz logo isso rapidamente para produzir em massa. Então os outros que andaram a fazer fábricas de baterias de íons de lítio um pouco por todo o planeta, pronto, ficam assim algo pendurados, né? Porque depois tem uma tecnologia que está obsoleta, mas ainda tem que rentabilizá-la e, no entanto, não podem usar, ou seja, a tecnologia que estão a usar tem desvantagens relativamente à outra e não conseguem, se calhar, ter um produto tão competitivo, seja em matéria de preço, ou seja em matéria de autonomia ou consumo energético, ou algo assim do género. Ou seja, há sempre aqui um risco, como eu estava a dizer, para mais nesta fase, que ainda estamos a assistir à chegada de novas tecnologias e estão-se a prever a chegar a novas tecnologias, como falaste, as baterias de estado sólido, as baterias de estado semissólido e as de íons de sódio. Mas para já, pelo menos o cenário que está traçado para o grande volume efetivamente são as baterias de íons de lítio que temos agora, separadas pelas duas químicas NMC, que é o níquel, manganês e cobalto, e LFP, que é fosfato de ferro lítio. Isto são muitos nomes. Para já estas parecem ainda ter alguma vantagem. Parecem ter alguma vantagem. Ao contrário do que tem sido dito, que fala-se das baterias de estado sólido como o próximo grande passo, tendo em consideração as notícias que eu tenho lido, eu acho que não vai ser assim um passo tão rápido. A Toyota fala de 2027. 2027, a Nissan também fala nessas datas. E pelo menos foi isto que... E mesmo assim a Toyota disse que não vai ser, vai ser em grande escala. Usar em híbridos plug-in, ou em híbridos. Sim, mas eles estavam a dizer que não iam usar em grande escala para já, porque há um problema, só para concluir, há um problema nas baterias de estado sólido, que é a sua dificuldade de produção. Correto. E por exemplo, imagina que eles introduzem baterias de estado sólido, não as podem produzir nas fábricas que fazem as baterias de íons de lítio. Teriam que deitar a fábrica abaixo e fazer de novo. Por isso é que há este risco que estávamos a falar de apostar numa tecnologia e depois ficar desatualizada. Só que estas baterias de estado sólido estão-se a revelar se calhar um pouco mais difíceis de levar até à produção em massa do que pelo menos era o expectável. Por isso não sei se será o novo padrão que toda a gente estava a dizer há uns anos que iria ser. Eu estive numa reunião da Nissan, basicamente na apresentação daquele protótipo que supostamente é o Nissan microelétrico. Sim. E conheci o responsável pelo desenvolvimento das baterias de estado sólido, está envolvido no projeto da Nissan. Eles têm um plano que é o Ambition 2030, aliás é uma coisa um bocado comum a todas as marcas. Neste momento estamos a assistir a uma nova análise destas metas, por causa daquilo que está a acontecer em relação à venda de carros elétricos, mas espera-se que até ao final da década que estas baterias comecem a ser introduzidas. O responsável da Lexus Europa, o anterior, há 1 ano e meio, na apresentação do modelo também, disse-nos que esperava que tivessem mais ou menos o mesmo calendário de testes e de implementação de baterias em modelos híbridos plug-in que outras marcas como a Nissan, a começar em mercados como por exemplo o mercado norte-americano, onde a Lexus já está a fazer testes com baterias de estado sólido há algum tempo. Agora, se vai ser melhor ou não, o problema no final vai dar aquilo que nós já falamos no último podcast, a ver com o custo, porque o custo das baterias, ao contrário daquilo que seria expectável, lá está, não tivéssemos nós tido uma pandemia, uma guerra e consequentemente também todas as restrições que surgiram em relação a muitos produtos e ao transporte de produtos e ao aumento do custo brutal da manufatura, nós supostamente deveria estar a baixar o preço das baterias, o preço do quilowatt-hora, e não está a acontecer. Pelo menos não está a acontecer à velocidade que deveria acontecer e com demasiadas incertezas também. Posso só dar aí uma chega, e a descida que nós estamos a assistir deve-se mais ao uso acrescido das baterias LFP, que são 20 a 30% mais baratas, do que propriamente à queda de preço das baterias NMC.
Por isso é que temos ainda a continuar a assistir a uma descida, mas também não estou a ver uma descida assim. Sim, é por isso que, pelo menos na teoria, é interessante olhar para aquilo que as baterias de íons de sódio oferecem, porque estamos a falar de baterias que, na teoria, poderiam ser bastante mais baratas, apesar, mas não é consensual trazerem outro tipo de nas marcas da sua utilização. Sim, porque as baterias de íons de sódio têm um problema, que é a densidade energética. É muito baixo, é ainda mais baixo do que as LFP. Sim, é cerca de, eu diria que é cerca de metade, eu acho, ou 70%. Agora fazendo contas eu diria que é cerca de 60%. E mesmo em termos de duração dos ciclos de carga que suporta, também não é. Mas dito não isto, não é brilhante. Já existe um carro com baterias de íons de sódio à venda só na China. Estamos a falar de um pequeno elétrico, ou seja, algo acima de um quadriciclo aqui na Europa, um microcarro, mas já existe. Agora, se elas poderão evoluir ou não, eu acredito que sim, porque há gente a investir nisso. Como também temos visto a evolução das baterias LFP, já conseguem ir densidades energéticas quase ao nível da GNMC. Só que as GNMC também estão a evoluir, por isso vai haver sempre aqui um intervalo grande. Mas poderá evoluir o suficiente para se tornarem viáveis e serem uma opção mais barata e termos elétricos mais baratos e fazerem o trabalho que seja necessário. Mas neste momento a questão é que temos toda esta volatilidade, porque efetivamente tudo está a acontecer muito rápido e tudo está a mudar muito rápido. Temos também outra questão importante, e isto aqui acaba por cruzar-se com o que estavas a falar, Diogo, sobre o custo das baterias, porque é importante nós termos noção que mais de 60% das baterias produzidas no mundo em 2023 vieram da China, e é também preciso ter noção e reforçar o domínio que a China tem relativamente às terras raras. Não é à toa que nós vemos grupos como, por exemplo, a Stellantis a adquirir explorações de minério. A Stellantis é essa que, entre muitas outras, obviamente, que está também muito empenhada em investir imenso dinheiro na construção de fábricas de produção de baterias, para tentar, de certa maneira, trazer para si o máximo de controlo no que é a produção de baterias diz respeito, para assim, obviamente, tentar reduzir custos e otimizar processos. Acham que é este nível, e uma pergunta muito, muito direta para concluirmos mais este episódio aqui do Autorádio: acham que a este nível as marcas europeias estão a conseguir acompanhar as empresas chinesas? Acham que se estão a posicionar como deviam para que nos próximos anos esta dependência da China, de certa maneira, diminua e não venha a ser acentuada, que é no fundo aquilo que tem vindo a acontecer nos últimos anos, que é com o aumento de vendas de carros elétricos por parte das construtoras europeias, a dependência relativamente à China tem vindo também ela a crescer. Eu posso começar. Eu não sei até que ponto é que, olhando para a frente, a dependência em relação à China vai ser... Se vai ser... Isto é um tema bastante complexo, porque nós é muito complexo. Começamos a entrar em geopolítica mais do que exatamente, claro que isto não tem nada a ver neste momento com... Não, aquilo que no fundo estamos a tentar fazer é olhar para as movimentações das marcas e tentar antecipar. Não é? Teoricamente, no plano teórico, mas não há problema nenhum entre... É sempre melhor teres na tua casa naturalmente, os produtos que comes e não precisares de ir ao supermercado comprá-los. Sim, mas naturalmente, sim, que certo. Mas deixa-me só terminar. Naturalmente não há problema nenhum, teoricamente, em as baterias virem da China, em o aço vir da Alemanha, como uma parte do aço é um mundo a funcionar. O petróleo vir da Arábia Saudita. É um mundo globalizado a funcionar. Claro, depois aqui entra fatores políticos, e aí nós já achamos que é um problema, porque depois começamos a perceber que há países que têm sempre outras intenções, em que não há muita transparência do ponto de vista daquele que é o papel do Estado na economia, há regras de concorrência internacionais que não são respeitadas, e isso levou os construtores europeus
colocarem escudos e a dizer não, eu agora vou fazer fábricas de baterias na Europa, vou começar eu a fazer os carros elétricos todos cá, não vou deslocar a produção para a China ou para outros países mais instáveis. Isto está a acontecer. Naturalmente, o ritmo a que acontece, este tipo de decisões tomam-se 10 anos, 5 anos, 6 anos. Não se tomam, olha, vamos tirar a produção, amanhã passa-se tudo para ali. Isto é um processo extremamente complexo que dura anos e anos. O tal petroleiro que o Fernando falava, que é a indústria automóvel, e passando a expressão, não é por ser uma indústria movida a petróleo, mas que é um petroleiro que se está a eletrificar e está... É a dimensão do próprio barco. E está a obrigá-lo a tomar este tipo de medidas. Eu acho que esse fator é importante. 60% das baterias vieram da China e 36% das baterias de uma só empresa, que é a CATL, que também é chinesa. Portanto, o que é que os construtores europeus estão a fazer? Estão a tentar, em certa medida, diminuir a sua exposição a estes produtores que estão em mercados que eles não controlam e não estão tão próximos daquele que é o seu mercado natural, o seu mercado, diga-se, mais próximo. Natural não é a expressão correta, que é, por exemplo, França quer ter fábricas de baterias porque tem marcas francesas, os alemães querem ter fábricas de baterias porque têm marcas alemãs, e este tipo de relação é relativamente comum, não é só nos automóveis, é em outras indústrias. Faz parte, as empresas protegem-se. Afinal, estamos a falar da indústria que a indústria que individualmente rende mais dinheiro aos Estados e que também emprega 13 milhões de pessoas na Europa. E isso não é uma coisa que se queira abrir mão, principalmente quando o componente principal de um carro passa a ser uma bateria, e esse foi o tema por onde nós começamos, foi o megacasting. Temos uma bateria que une tudo. Se aquela bateria não é tua, se o megacasting entretanto também não é teu, isto fica complicado. Tu começas a pensar que a única coisa que tens num carro é o logótipo, e isso, do ponto de vista de gestão de produção, é algo complexo, porque estás muito dependente de terceiros. Independentemente, podem dizer que isso é a forma mais ótima de produzir, sem dúvida. Olhando para uma folha de Excel, há custos que são muito mais reduzidos, mas é preciso lá colocar algumas ponderáveis, nomeadamente exposição ao risco, as questões geopolíticas, as guerras que estes momentos estamos a viver. Por isso, isto acontece numa altura muito ingrata para a indústria automóvel, porque na altura em que nós decidimos avançar para a eletrificação total do carro, a sociedade passa por uma pandemia, passa por guerras e passa por uma instabilidade geopolítica que nós já não tínhamos há muito tempo. E como é uma indústria que está altamente globalizada, como nós já abordamos aqui hoje, mostrou aquela que era a sua maior vantagem do ponto de vista industrial, aquilo que garantia a maior eficiência de produção, também passou a ser o seu maior problema. E agora está tudo nas mãos de os responsáveis destas marcas, que vão ter que, de forma muito hábil e de forma muito inteligente, de gerir isto, de não ir do 8 ao 80 na produção, não querer descentralizar por completo, nem centralizar por completo, para não queimar caminhos. No fundo, não fechar portas. Não fechar portas. Muito menos. Depois, em cima disto, temos questões políticas, e temos a União Europeia e a China a fazer aqui um braço de ferro industrial. Que está para durar. Que está para durar, com observadores europeus na China a verificarem se de facto se houve ou não houve transferência de dinheiro do Estado chinês para empresas diretamente, sem qualquer tipo de contrapartida, que no âmbito do mercado, no mercado internacional da concorrência, das regras, não é legal sequer, não é possível estar no mercado nestas condições, não é justo, é desleal, e é destruidor também de outras economias. Por isso a resposta que eu tenho para te dizer, se estão a fazer o que é correto, não sei. Depende. Depende. É com esta nota leve, Muito leve que chegamos ao fim de mais este Autorádio, um podcast da Razão Automóvel que teve o apoio do piscapisca.pt, onde vocês podem encontrar quase 60 mil carros usados.
e muito provavelmente vão encontrar lá aquele que vai ser o vosso próximo carro. Como eu disse no início deste Autorádio, este foi o primeiro episódio em que vamos falar de tecnologias que de certa maneira estão a revolucionar o automóvel. Nós vamos regressar com mais episódios acerca deste tema, mas eu convidava-vos também a deixarem na caixa de comentários sugestões de temas que querem que nós possamos vir a abordar no futuro. Quanto a nós, eu diria que marcamos encontro na próxima semana, aqui na mesma mesa. E até lá, como sempre, um grande abraço a todos e fiquem bem.